A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar o vídeo de hoje mediante muitas mensagens e perguntando desse último culto online que teve domingo, agora, passado, irmão, culto às 10 horas da manhã. Teve um certo momento do culto online em que o ancião mencionou uma parte na Bíblia, que é em 2 Pedro 2, versículo 22, que se diz bem assim: confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio, o cão volta ao seu vômito. E ainda, além do cão voltar ao seu vômito, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Irmãos, e muitos não entendem esta parte em que quando é lida nas Escrituras, irmãos, não é os irmãos de ministério que fala esta parte sem estar na Bíblia. Está em 2 Pedro 2:22. O que dá para nós entender sobre esta frase, né, irmãos? O cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Quando o servo de Deus mencionou no culto online, irmãos, em que o amor de muitos está também esfriando, não tá tendo amor com o próximo, e a gente vê aí que não é só dentro da igreja, é em geral, é o ser humano, irmãos, né? Esta parte na Bíblia não serve só para nós evangélicos, serve para todo ser humano na face da terra. Não tem aquele ditado que muito fala, meu Deus, aquela pessoa não teve compaixão do próximo, ninguém não está nem aí para o próximo. É quando o amor se esfria na pessoa e a pessoa não tem mais o amor. Isso se cumpre o que está nesta parte em 2 Pedro 2:22, que confirma-se neles que verdadeiro provérbio, o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta-se na lama. Irmãos, e quando a gente fala nesse contexto, a gente vê na igreja, né? Quando se fala nisso, o irmão não está mencionando, né? Como tem muitos aí que me perguntaram bem assim, irmão Paulo, mas quer dizer, se eu tive uma fraqueza, se eu deixei de congregar, irmão Paulo, se eu estou fraco em casa, não tenho ânimo de congregar, né? Eu até às vezes, né? Isso foi a fala de uma irmã, eu até às vezes me arrumo para ir para a igreja, mas não sei, algo me impede de eu ir, muitos pretextos na frente surgem, né? E eu sem força. Além do mais, irmão Paulo, faz tempo que eu não vou na igreja. Eu tenho medo de chegar lá e ouvir pessoas, uma cochichando com a outra, uma criticando, julgando. E isso daí, irmão, a gente percebe-se que é em geral, né? E o inimigo já aproveita no ouvido da pessoa e fala ali bem baixinho, ó, não vai para a igreja, que chegar lá eles vão te reparar, eles vão falar mal de você e você vai ali ficar ali que nem um patinho feio. Mas isso daí, irmãos, é o inimigo que põe no ouvido. E, irmãos, o que eu entendo dessa parte, e eu sei que a nossa querida Irmandade é espiritual e define as coisas. Quando nós vamos ler a Bíblia, não basta só alguns que querer estudar a Bíblia, né, para falar bonito. Nós temos aí pegar as parábolas, irmãos, e trazer para o nosso tempo real, né, irmãos? Trazer para o nosso tempo real. Porque o que está acontecendo na igreja ultimamente é que muitos estão dando as costas para o Senhor, o amor de muitos está esfriando. Não será, irmão, essa irmã que perguntou, irmão Paulo, eu não vou mais, porque mediante essa pregação, quer dizer que eu sou um cão que volta ao vômito, eu sou uma porca lavada. Aí, irmãos, eu usei esse argumento com a irmã. A irmã quer retornar? Quero. A irmã tem saudade de congregar? Tem, irmão Paulo. Eu quando vejo, irmão, os hinos no canal,
Eu quando vejo a Irmandade cantando, os irmãos pregando com aquela eloquência, e eu vejo a Irmandade sentindo Deus, me dá uma saudade muito grande da onde eu congregava. Mas infelizmente, irmão Paulo, eu caí no erro, caí ali no pecado, e eu quero que Deus tenha misericórdia da minha alma. Eu falei, irmã, então se a irmã quer retornar, a irmã quer sentir Deus, a irmã quer o perdão vindo da parte de Deus, a irmã não está enquadrada nesse texto, nesta fala. Porque esses que é o cão que volta para o seu vômito, são aqueles, irmãos, que saíram da perdição, saíram do engano, saíram das coisas erradas, né? Vieram para a igreja, aqui se santificaram, aqui sentiram Deus, mas por algum momento da vida em que a pessoa já não sentia mais nada ali, porque o mal que estava dentro de si era maior do que, né, a maior entre aspas, que maior é Deus, era maior dentro dele, ele armazenou bastante coisas ruins, deixou os espíritos tomar conta dele, né? E chegou um certo momento em que por mais que ele fizesse força, ele não sentia mais Deus, né? Porque Deus, ele visita o coração puro, o coração impuro, ele não visita, irmãos, porque Deus não está na impureza do homem, ele castiga o homem. Aquele que pertence a Deus, irmãos, ele traz de volta, né? Esta frase que o nosso irmão Salvador Bueno pregou no culto online é referente aos que estão aí, perderam o amor, perderam a compaixão pelo próximo, e são esses que estavam no vômito que a gente fala na Bíblia aí, o vômito era nas coisas erradas, fazendo as coisas que não devia, e de repente vem para a igreja, aí ali se batiza, né? E começa a servir a Deus, é uma pessoa ótima, uma pessoa santificada, mas num determinado tempo essa pessoa acaba deixando a igreja, deixando de servir a Deus, deixando de estar ali constantemente em comunhão. E ainda, irmãos, o que acontece? Sai aquele brilho de dentro dele, sai aquela essência de servo de Deus. O que acontece? Ele retorna para onde estava. Ah, mas ele era bandido, vou supor. Antigamente ele era bandido. Aí veio para a graça de Deus, se lavou, Deus deixou branquinhas as vestes. Ele falou, meu filho, agora é só você me servir, porque as coisas erradas que você fazia lá fora, você não faz mais. Você é um servo de Deus. Mas, não, sabe, uma coisa assim acaba, essas pessoas, irmãos, acabam não aceitando, vivendo ali sobre o jugo do inimigo, o jugo do pecado, e peca hoje, e peca amanhã, e adultera hoje, e adultera amanhã, arruma bastante mulheres, e assim vai indo. São esses, irmãos, vocês que mandou mensagem, são esses que voltam para o próprio vômito. Não são os parados na graça, não são aqueles que um dia teve esse erro, mas se arrependeu, está querendo voltar para Cristo, está querendo voltar para a igreja, né? Que nem todos que estão parados cometeram um erro, irmãos. Nem todos que pararam de congregar cometeram um erro dentro da igreja. Nem todos. Mas esta parte, que o cão volta para o vômito e a porca lavada. Meu Paulo, a irmã me perguntou, por que porca lavada? Que sentido tem uma porca lavada? O sentido é este, uma pessoa limpa, lavada, uma pessoa limpa. Ele pegou um exemplo, né, naquela época, de uma porca. Uma porca você lava, né, o porco, você lava e fica limpinho ali. Mas quando ele volta para o chiqueiro, ele vai sujar tudo de novo. É o modo de dizer, porque ninguém lava porco, a não ser quando mata, né, para vender a carne. Aí sim, é passado por um processo. Mas lavando a porca para ela voltar para a lama, que é o chiqueiro, ninguém vai fazer isso. Pode ver que ninguém se preocupa em lavar um porco. Mas é um modo de dizer que a porca lavada
volta para a lama e volta a se eslamear. Sai do engano, sai do erro, é bandido, é assassino, né? Aí se arrepende, os pecados ficam tudo, né? Tudo ali nas águas do santo batismo. E vive e vira um novo homem. Mas desde quando, nessa situação, se converte e se arrepende de todo o mal que fez, né? E mesmo assim, se é um ex-assassino, né? Que não existe ex-assassino. Eu estou dizendo esse termo, assassino uma vez, sempre ele terá o nome de assassino, né? Aí é prestação de conta dele com Deus, né? Mas o que acontece, irmãos? As pessoas que faziam mal retornam para o erro. Ah, eu não vou mais para a igreja, eu vou voltar para onde eu estava. Lá eu fazia isso, fazia aquilo, tô aí na bagunça mesmo, não quero mais voltar, não quero mais compaixão, e pega ódio de uns crentes, pega ódio desse. Esses são os que perderam o amor em Cristo. Eu vou colocar essa frase do irmão no culto online para vocês entenderem. E depois dessa frase do irmão, eu vou colocar um aviso, um anúncio do irmão Marsola para toda a igreja. E depois, irmãos, eu vou colocar um anúncio, uma mensagem que foi dada em 1974 a toda a querida irmandade que até hoje serve esta mensagem de um ancião bem antigo, irmãos, falando para a igreja tomar cuidado, e se cai se cai o ancião, a igreja permanece de pé. Se cai o cooperador, a igreja permanece de pé. Se cai a irmandade, os anciãos permanecem de pé. Porque quem dá salvação de alma é Deus. Vamos ver esse vídeo do nosso irmão Salvador Bueno para vocês entenderem como foi este culto, né? Esta fala do irmão aí, irmãos, é a gente raciocinar um pouco e ver em que ela é uma frase dita para pessoas, vou repetir de novo, que viraram as costas para Deus e não quer saber de sentir Deus, de falar nas coisas de Deus, né? Não quer saber, quer só fazer o mal, quer voltar para o engano. Às vezes a pessoa já era lá do mal, sofria, veio para a graça de Deus, aí virou um servo de Deus, muito abençoado, Deus operando, e ele vendo que a família dele e ele está bem. Mas de repente alguma coisa ali, ele vira, né? Ali, de uma hora para outra, e acaba então deixando tudo para trás e voltando para o engano onde ele estava. Vamos ouvir aí. Fiquem na comunhão, irmãos. Vindo nesses dias, cumprimento da palavra de Deus, que Jesus me disse que naqueles dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Realmente, irmãos, como a iniquidade no mundo tem se multiplicado, isto tem trazido também o enfraquecimento no amor de alguns. E naturalmente deixam a consagração que fizeram a Deus, o propósito que fizeram a Deus quando iniciaram, serviram nesta graça bendita, trocando isto então por algumas expectativas e coisas que os nossos olhos contemplam nesta terra. Isto tudo são ilusões e vaidades, coisas que passam. Mas a graça do Senhor Jesus em nós não pode diminuir nem a fé desvanecer. É necessário que cada um preserve a fé que alcançou e peça a Deus que acrescente a fé, porque sem ela nós não agradaremos ao Senhor. E vemos cumprindo o que disse o Senhor na palavra, até quando falou com Daniel sobre os dias que vivemos. Disse: naquele tempo muitos correrão de uma parte para outra. Isso tem acontecido, irmãos. As pessoas estão buscando no encontro
porque aquilo que encontraram acaba não sendo suficiente para preencher o vazio que está no coração. Mas os que creram pela fé, a graça do Senhor Jesus, ela completa o que nos falta. De modo que não há espaço para outras coisas. Mas o esfriamento do amor que acontece por causa das coisas, concupiscências deste mundo, as vaidades e ilusões, fazem com que nós nos distanciemos de Deus e, naturalmente, então não consigamos mais manter a mesma esperança que tínhamos, e muitos até se voltam ao que era. O apóstolo Pedro fez uma comparação forte, mas que é verdade. Aqueles que deixam os retos caminhos do Senhor, porque o apóstolo Paulo, quando falava da ressurreição, ele recomendava sermos abundantes no Senhor, quer dizer, crescer, não diminuir, mas que no Senhor e nas suas virtudes nós devíamos de sermos constantes e abundantes. Mas aqueles que se desvirtuam e voltam para buscar outras coisas fora, como tem acontecido, é porque não é mais suficiente a palavra, a graça já não completa mais. Então Pedro fez uma comparação forte. Estes como o cão que volta ao seu vômito e a porca lavada ao espojadouro da lama. Aquilo que lançaram fora, aquilo que rejeitaram, aquilo que deram graças a Deus de serem livres, a pessoa volta outra vez a praticar, a buscar, a viver naquelas coisas. Isso vem acontecendo muito por causa da multiplicação da iniquidade. Mas devemos, irmãos, como cantamos este hino agora, quem vem para se salvar não é contencioso, não odeia, não tira o que é dos outros, não mente, não ultrapassa, não corrompe, fala a verdade, ama, perdoa, porque ele não quer perder a vida eterna. Mas quem ainda pode até estar no nosso meio, ainda é briguento, desaforento, maldoso, quer o mal dos outros, cuidado, que se não endireitar, você não ressuscita. Apresentando, irmãos, a dor vai aumentar, irmãos, o caráter bom vai diminuir, a vergonha vai acabar, e o frio vai ser aniquilado, a moral não vai ter mais estrutura, e os costumes vão se contaminar. Glória ao nome santo do Senhor, a pobreza será esmagada, e a injustiça vai prevalecer, a perseguição vem a galope, e a guerra vai destruir, o pão vai acabar e o vestido vai apodrecer, mas eu tenho falado contigo toda noite, para que mesmo acontecendo esse temporal, você vive de pé. Se o teu filho cair, você mãe fica de pé. Se o teu pai cair, você que é filho fica de pé. Se a tua esposa cair, marido fica de pé. Se o teu marido cair, esposa fica de pé. Se o ancião cair, igreja fica de pé. Se metade da igreja cair, ancião fica de pé, cooperador de pé, continuando a tocar a corneta. Você não tem motivo nenhum de parar, olhando para Cristo.
por esfriar o seu amor, olhando para Cristo, irmão, você encontrará coragem, porque ele nunca errou, nunca mentiu e nunca pecou. E este Jesus que te deixou esse tempo, te diz aqui nesta noite: eu vou te revestir de força, eu vou te revestir de amor, eu vou te revestir de esperança, eu vou te revestir de fé, eu vou te revestir dos dons, para que você não caia, porque a árvore que meu pai plantou, ninguém arrancará. Entenderam, irmãos? Esse áudio de 1974, vocês me ajudam aí. Eu acho que é o ancião João Aliotti, mais ou menos assim, né? 1974, João Aliotti. Vocês me ajudam aí se é ele mesmo. Tem o João Aliotti, tem o Salvador Bueno, que o culto agora domingo às 10 horas, falou essa parte. E tem o nosso irmão Cláudio Massola, dando aí uma mensagem para nossa querida Irmandade, irmão. Irmãos, são conselhos de irmãos aí, cabelo branco, irmãos. Irmãos experientes, irmãos que quando nós nascemos, né? Eles já estavam congregando, já estavam na igreja, irmãos. Quando nós nascemos, praticamente o nosso irmão, parece que o nosso irmão Cláudio Massola foi em 1976 que ele foi para ancião. Eu tinha 5 anos de idade. Vai vendo, irmão, como são as coisas. Então são irmãos aí experientes na vida, irmãos. E são irmãos aí que estão à frente do povo de Deus, né, irmãos? E isso daí que o nosso irmão João Aliotti já falava em 1974 é uma profecia, irmão, que está acontecendo hoje em dia, irmãos. Cai um irmão de ministério, aqueles que estão ali idolatrando, começa a fazer aquele, né, fuzuê, porque o irmão caiu, porque não era para o irmão sentar o irmão, não era para fazer isso, não era para fazer aquilo. Na realidade, o próprio irmão que foi sentado sabe o erro que cometeu, né, irmãos? E quando o irmão entrega o ministério e fala que é por algum motivo, aqueles que estão ali, que não estão ali servindo a Deus mesmo, está ali para engrandecer o homem, né? Por isso, irmãos, que quando nós formos congregar, nós nunca devemos, sim, Deus usa do homem, usa dos servos de Deus para pregar, mas nunca devemos idolatrar ministério, irmãos. Porque é do jeito que o nosso irmão João Aliotti disse aí, irmãos. Se a igreja cair, o ministério continua de pé. Se o ministério cair, a igreja continua de pé, irmãos. Porque nós estamos servindo a Deus e não ao homem. Quero, juntamente com a nossa querida Irmandade, estes 3 áudios, vocês tirem as conclusões, né, irmãos? E aí comentem, né, irmãos? É muito bom interagir com a nossa querida Irmandade sobre o que é falado na frente, irmãos. Às vezes a gente não entende, às vezes o irmão não entende, a irmã não entende o que foi falado ali. O irmão é novo de graça, né, irmãos? E como nós temos o nosso canal aqui, tem muitos que perguntam, ouvem por aí alguma coisa e falam: irmão Paulo, em tal lugar eu ouvi assim, 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 assim. É assim mesmo? Está acontecendo isso? O ministério, quem para de ir para a igreja, eles já condenam? Eles já falam que voltou para o vômito? Negativamente. Se as pregações vêm, Deus vem, o arrependimento, noite do perdão, serva de Deus, venha, que eu quero salvar a sua alma, você que está, filho pródigo, e por aí vai. Mas tem, irmãos, tem várias pregações neste sentido. Então, o que foi falado foram para aqueles que não querem saber, primeiramente, de religião, segundamente, de estar na presença de Deus e sentir Deus, né? E terceiramente, que quer tirar o povo de dentro da igreja. Então, irmãos, esta parte não compete aos que estão parados, aos que estão fracos na fé, e até os que estão congregando mesmo, irmão, que são fracos, erraram, mas estão ali indo buscar o perdão de Deus, que é só o perdão de Deus, viu? O homem condena, o homem
mata, mas Deus não, Deus perdoa. E nós temos que ser inteligentes, irmãos, para saber que quem salva, quem tem céu, só é Deus. Então, por que não se humilhar nos pés de Cristo, nos pés de Deus, né? Se é Deus que vai dar a salvação, não importe que que está cortada a liberdade, né? Afinal de contas, muitos que voltam para o vômito falam que a liberdade está com liberdade agora, que agora é feliz. Mas na realidade, a hora que deita a cabeça no travesseiro, ali é onde o filho chora e a mãe não vê, porque é a hora que a tristeza de alma, o arrependimento de ter saído de dentro da casa do Senhor vem, irmãos. Muitos irmãos têm vontade sim de retornar para a casa do Pai. Muitos não dão o braço a torcer, mas têm vontade sim. Só está esperando um motivo. E o motivo é este: volte para a casa do Senhor. A cada culto, uma profecia. A cada palavra, Deus falando que ama a sua alma e quer você de volta. Retorne para a casa do Senhor. Jovem, adulto, irmãos velhinhos, irmãos soldado de última hora que acaba de batizar, o Senhor já recolhe no outro dia. Volte para a casa do Senhor. Peço para toda a querida irmandade aí, se inscreva, dê o joinha, que o YouTube vai indicar esse vídeo para mais pessoas. Os novos já sabem, se inscreva no canal, acione o sininho em todos os vídeos, para você receber atualizações. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Fiquem com Deus, queridos.